eu descobri que Jesus é bom. Eu não fui porque eu estava sofrendo. Eu não fui porque eu precisei ir para uma cadeira de roda. Eu não fui porque eu precisei sentir dores terríveis no corpo, né? Alguém deve estar pensando assim agora. Vim por amor, por querer conhecer a verdade. Jesus não me libertou por nada disso que a Adriana está falando aí. Mas eu te digo que Deus foi veloz em salvar você. Se você não é uma dessas pessoas que eu falei antes. Porque Ele viu algo que precisava ser intervir, né, na tua vida antes que Satanás tocasse. Antes que Satanás fizesse você chegar nesse ponto. Eu chegar nesse ponto. Né? Porque Deus, Ele olha a gente, Ele tem um amor tremendo. Por isso que verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e dores. Antes da gente chegar nesse ponto. Antes, porque Ele sentiu que o mal estava ao redor. O mal queria tragar você. O mal queria me tragar. Então Jesus viu. E certamente Ele falou, não, eu vou libertar o meu servo antes dele chegar nesse estágio. Não vou deixar ele ser aprisionado, ele chegar ao fundo do poço. Eu estou falando isso porque todos nós nascemos do pecado. Está escrito na palavra do Senhor que nenhum justo há sequer. Não há um justo sequer. Está em Romanos 3, 9 e 10. Vamos dar uma lidinha lá? Aleluia. Deus está falando nesse lugar tremendamente porque Ele me tocou e eu falei, Senhor, quando eu chegar no culto eu quero que o Senhor testifique essa palavra. Que Ele está querendo falar aqui sobre cura. Mas Ele não está falando assim que Ele vai curar, que Ele está curando. No final Deus vai falar por que Ele está falando sobre cura. Romanos 3, do 9, né? Aleluia. Oh Deus, Senhor, fala nesse lugar, Senhor, tremendamente. Romanos 3, 9 e 10 fala. Por quê? Porque somos nós mais excelentes de maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Está completando aqui na palavra, né? Na minha palavra. Então não adianta eu falar, eu não fiz nada disso, não me prostituí, eu não roubava, eu não matava, eu não me viciava. Deus está falando. Nós éramos escravos do pecado, nós nascemos do pecado. E Ele fala que não há um justo sequer. No 3,23 está completando aqui, ó. Romanos 3,23 Ele fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Gálatas 3:22 fala. Mais uma palavra para completar, porque Deus é assim, Ele é completinho, perfeito, maravilhoso, tremendo. Ele não fala as coisas pela metade, Ele não deixa vírgula, ponto, sem que Ele termine o que começou. A vida toda marcada, começou de papelzinho. Gálatas 3:22. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo fosse dada aos crentes. Aqui Deus fala que, né? Todos que são crentes nele. Não é crente que crê, né? Que se subir uma escadaria com um santinho, ajoelhado, ele vai conseguir as bênçãos. Mas é todo que crê que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Esse é o Deus que está aqui agora falando, que Ele liberta, salva e cura. E essas escrituras estão se cumprindo aqui. Né? Nós estávamos debaixo do pecado, mas Isaías lá atrás ele falou
Verdadeiramente Ele levou sobre si nossas enfermidades e nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras foram sarados. Deus está falando. Essa palavra é de Deus. O pastor Robson, ele fala que Deus é, né, a boca de Deus é a nossa Bíblia. Quando abre a Bíblia, você está ouvindo Deus falar. Então, assim, eu creio. Deus está falando, Ele falou, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus já veio. Ele já morreu para eu ser sarado. Né? Ele levou sobre Ele verdadeiramente nossas iniquidades, maldições, nossos pecados e culpas e transgressões. Fez com que Jesus fosse pregado no madeiro. Deus fez. Porque Jesus falou, eu quero fazer isso. Eu quero ir naquela terra de covardia, onde o diabo manda e desmanda no meu servo, na minha criação. Jesus aceitou. Deus permitiu que ele fosse pregado no madeiro e crucificado diante dele. Foi crucificado diante de Deus. Ele nos substituiu. Jesus pagou o preço. Ele foi penalizado por nossos pecados. A morte dele foi a pena por nossos pecados. Pena de morte. Mas glória a Deus por isso. Glorifica ao Senhor e exalta, porque Jesus fez isso por mim. Jesus fez isso por vocês. Ele foi pregado no madeiro. Madeiro naquela época representava maldição. Todos os presos que iam para o madeiro eram presos perigosos, amaldiçoados, que não tinha jeito, tinha que ir para o madeiro. Essa semana eu estava com algumas amigas do trabalho, só tinha uma evangélica ali no meio de nós. Exalto e glorifico, Priscila está aqui, que não deixa mentir. Tem uma colega nossa que está de férias, a irmã dela foi substituir, uma varoa de Deus. E ali naquele lugar a gente começou a louvar, e foi entrando 1, 2, 3, entrou 5 pessoas que não processam o evangelho. E ali estavam, né, a Viviane, a Juliana, a Valéria e a Raimunda, né, que está na caminhada, mas... E ali Deus começou a mover, e eu comecei a falar dessa passagem, Deus colocou na minha boca. E o prego, eu falei do prego, o prego que foi pregado nas mãos e nos pés de Jesus, era da grossura desse microfone. Isso foi o que Deus me deu ali naquele momento para eu falar. Era muito, muito pesado. Eles pregavam com marretas pesadas. Imagina, gente. A gente dá uma topada, a gente começa a chorar, tem alguns que xingam, né? E Jesus foi pregado no madeiro com aqueles pregos por nós, para a nossa paz, né? Ele levou a maldição nossa. Fecha os olhos um pouquinho e imagina ali, ó. Aqueles pregos sendo martelados, a ofensa que o diabo colocou para aquela pessoa falar palavras contrárias para você estava sendo pregada ali. As maldições hereditárias estavam sendo pregadas ali. As tristezas, as abominações, as prostituições, os vícios estavam sendo pregados ali naquele madeiro. Jesus levou sobre ele. Verdadeiramente ele tomou sobre si. Veio te livrar da doença. Do eu. Eu tenho isso. Eu tenho dor. Eu sou isso. Eu sou diabético. Eu sou viciado. Eu sou drogado. Eu sou. Jesus veio te livrar disso. Do eu. Eu quero o melhor de Deus. Se Jesus falou que ele morreu por mim, se ele falou que ele foi pregado na cruz, para tudo que está em mim de ruim ser pregado com ele, já foi levado. E ele ressuscitou no terceiro dia. Mas ele morreu. Ele morreu para levar aquelas impurezas, sujeira, tudo ali. A acusação do diabo. Estava tudo lá. Foi levado na cova. Não voltou nada dessas imundícias com ele. Jesus veio para curar, gente. Livrar o corpo físico das enfermidades que a alma não conseguiria carregar. Deus está falando nesse lugar. Recebe a unção do Espírito Santo de Deus. Veio para livrar o corpo e o espírito de cada um dos laços do passarinheiro. Cada martelada em seus pés e mãos, como já havia dito na cruz, representavam nossas sujeiras e culpas. Tirei bandaraias. Faça uma entrega.
Faça um pedido de perdão. A cura vem. Retira a culpa de si mesmo. Tem muitas pessoas que ficam se culpando, né? Mas eu vivo essa vida de enfermidade. Isso é porque minha mãe era doente, meu pai era, né? Então é normal. É assim mesmo, eu tenho isso, eu vou continuar com isso. Se livra dessa culpa. Se livra dessa culpa. Isaías 53:4 está falando, verdadeiramente ele levou sobre si. Jesus está falando verdadeiramente. Na minha Bíblia tem uma vírgula. Quando ele fala verdadeiramente. Se é verdadeiramente, ele levou tudo. Tudo de ruim. E quando eu recebi Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, isso tudo ficou para trás. Na própria palavra do Senhor fala que ele levou os meus pecados, minhas dores, minha tristeza no mar do esquecimento, ele jogou. Nenhuma culpa há em mim. Se eu for afrontada por alguém, eu na mesma hora eu falo, olha, sai de reto, Satanás. Eu já te vi. Eu não aceito a acusação tua. E muitas vezes nem é o Satanás. Como o irmão falou aqui. Muitas vezes o eu mesmo, o orgulho, a soberba é maior. E eu atraio essas coisas ruins para mim. E ele foi ferido pelas nossas transgressões. Pelos nossos crimes. Mas eu nunca fui criminoso. Os nossos crimes são essas coisas aí que a gente fazia e não faz mais. Então ele foi ferido por essas transgressões. Em 1 Pedro 3:18 fala que está escrito que Jesus foi tentado a pecar, mas ele se manteve firme no Espírito. Nós temos o Espírito Santo de Deus, né, amados? Então nós temos que ficar firmes no Espírito. Oh, aleluia. Todavia, agradou o Senhor moê-lo. Deus quis moer Jesus pelas nossas vidas. A alma para Deus é muito importante. Uma alma para Deus é festa no céu. Deus o moe para se cumprir a palavra que está em João 3,16. Né? João 3,16, acho que muitos já sabem, né? Vamos dar uma lidinha só para recapitular. O que aconteceu em João 3,16? Olha que maravilha. Que tremendo. Foi moído Jesus por quê? Olha só, gente, que revelação de Deus tremenda. João 3,16, olha. E eu vou ler o 17 também que complementa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês escutaram? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vocês entenderam, gente? Nós não estamos na presença do Senhor para ser condenados por ele, mas para sermos salvos. Recebe a salvação de Deus. Nós somos essa salvação. Jesus quer nos usar lá fora para poder pregar essa salvação aos gentios. Né? Gentios são pessoas que ainda não conhecem a palavra do Senhor, que não têm essa oportunidade de estar dentro da casa do Senhor, né? Eu creio assim, que vocês ouviram que uma alma para Deus é festa no céu. Eu creio que a partir de hoje os irmãos vão né, trazer mais pessoas, mais almas que ainda não conhecem, para estar aqui ouvindo essa palavra, ou a palavra que os pastores estão pregando, que são anjos de Deus na terra, trazendo palavras para os corações contritos, quebrantados. Porque quando vocês falam, o Espírito Santo mesmo, ele é que capacita a pessoa a ouvir. É o Espírito Santo que fala, não vou chamar não, porque ele não gosta de crente. Mas é Jesus que capacita. É o Espírito Santo que convence, gente. Nós somos só instrumento da vontade de Deus. Quando Jesus veio, foi para mostrar legalmente que eu e você temos direito a ser saudável. Você tem o direito de ser saudável.
Você tem o direito de ser livre. Você tem o direito de falar: eu sou livre. Eu sou curado, sou sarado. Em Cristo Jesus. O sangue de Jesus me salvou. O sangue de Jesus tem poder. Jesus é Deus que cura endemoniados. Cura febre. Cura paralíticos, leprosos, pessoas com mãos mirradas, lunáticos, ressuscita mortos. Eu era morta e agora eu sou viva. Jesus me ressuscitou. Não há limites para o agir de Deus. Jesus quebra laço, entorta lança e faz tempestade acalmar. Jesus está te chamando. Ele diz: eu te curo, eu te fortaleço, eu te guardo. Não temas, segue-me, vem, vem, eu estou aqui, vem. Jesus fala isso. Persevera, persevera, mesmo em meio a tribulações, provações. É o que nós devemos fazer. Eu, Cristo, perseverei. Eu fui tentado no deserto pelo diabo. Eu fui tentado muitas vezes. Reinos e tronos o diabo quis me dar. Eu perseverei. Pastor falou, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem a marca de Cristo, marca de sangue, preço alto que foi pago pela tua alma. Jesus fala: esse altar está cheio de glória, da minha glória. Eu já te curei, Gabriela. Toma posse. Vem, vem. A cura te pertence. Reconheça. Fala: é minha. Deus fala: eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. É tempo de quebrar cadeias, restaurar. Ouve somente. E a Deus somente adorar. Dele vou depender. Tua face eu vi. E o mesmo
eu deixo para cada um dos irmãos. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia. Vai pelo mundo, prega o Evangelho. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.